Provai e vede. História de hoje. Colecionando lições. Judásio, eu tenho uma coisa para te falar. Já tem um tempo que eu estou estudando a Bíblia e eu tomei a decisão de me batizar na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você ficou louca? Pode parar com isso. Eu não me casei com nenhuma crente. Pode tirar essa ideia da sua cabeça. E se você teimar e você se batizar, eu largo você. Mesmo com toda essa pressão do meu marido, eu me batizei em São Paulo, mas frequentava a igreja com muita dificuldade. Gildásio não cumpriu sua promessa de separar de mim, mas vivíamos brigando por conta da minha nova vida. Meu marido era um homem bom. Seu problema era a incredulidade e a bebida. Eu pedia forças a Deus para não desanimar, porque depois que eu me batizei, ele passou a criticar ainda mais a minha fé. Sabe, estava pensando seriamente de nós irmos embora de São Paulo. São Paulo está muito violento e eu não quero criar meu filho nessa violência, não. E para onde vai ser? Wagner, na Bahia. Não pode ser em Utinga, é uma cidade tão pertinho e lá tem a igreja adventista. É por isso mesmo que eu pensei em Wagner. Porque lá não tem igreja adventista e eu só quero ver se sua fé vai durar muito tempo. Em Wagner eu era a única adventista. Para ir à igreja era necessário viajar 25 quilômetros até a cidade de Utinga. Meu marido não me dava dinheiro para pagar a passagem. Ele queria dificultar ao máximo a minha vida na igreja. Mas meu filho de 9 anos, de vez em quando, me ajudava pedindo ao pai por mim, e ele dava. Em outros momentos, eu fazia geladinho para conseguir o dinheiro. Era assim que eu e meu filho íamos à igreja. Com a orientação de Deus e os esforços dos irmãos, nós compramos uma igreja pronta. Era o milagre de Deus que tanto buscávamos. O tempo passou e com a chegada da minha cunhada e do seu esposo, que vieram de São Paulo, para morar aqui em minha cidade, nós iniciamos um trabalho evangelístico aqui em Wagner. Então eu vi os primeiros frutos sendo colhidos e a família de Deus começando a crescer. Mas ainda tinha uma batalha muito grande a ser vencida. Gildásio, por ser muito trabalhador, prosperou nos negócios e abriu uma loja de motopeças. Nossa vida melhorou muito financeiramente, mas meu marido vivia bebendo e se opondo à minha fé. Um dia na igreja, vendo um testemunho do Provai e Vede sobre uma irmã que orou 35 anos pelo seu esposo, que também bebia, e ele acabou se convertendo, senti que Deus estava falando ao meu coração e que o milagre poderia acontecer em minha vida também. Eu iniciei então uma jornada de enriquecimento espiritual e o meu pedido a Deus era a conversão do meu marido. Pouco a pouco, o coração e a mente de Gildásio foram se transformando. Nessa época, ele concordou em estudar a Bíblia comigo, todos os domingos, às 6 horas da manhã. Sua vida foi sendo transformada, parou de beber e até foi à igreja comigo algumas vezes. Ana, você pode vir aqui? Eu quero te confessar uma coisa. Eu quero me aprofundar no estudo da Bíblia. Quem sabe um dia me batizar. Eu também quero te pedir perdão por todo esse tempo que eu te causei esse sofrimento. Você me perdoa? E para a honra e glória de Deus, no dia 21 de agosto de 2015, meu esposo desceu as águas batismais. Meu querido irmão Judásio, porque o teu coração creu em Jesus Cristo como teu Salvador. Eu, como ministro da Palavra de Deus, para a remissão de todos os seus pecados, cumprindo a ordem do Mestre, eu o batizo em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Em todos esses anos eu me fortaleci na palavra de Deus. Nunca deixei de estudar a lição da escola sabatina e guardo com carinho todas as lições que estudei desde a minha conversão. Em reconhecimento e gratidão a Cristo por tudo que Ele é, entregamos os dízimos e ofertas como parte da nossa adoração. Oremos. Santo e amado Deus, te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor concede a cada um de nós. Queremos te pedir, ó Deus, que aceite essas ofertas, esses dízimos, que possa trabalhar fortemente para alavancar, ó Pai, a mensagem do Teu Evangelho. Abençoe-nos, ó Deus, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus? Vamos cantar assentados mesmo. A Deus demos glória. A
E essa é a maior prova de amor que Deus teve por cada um de nós, dar o seu Filho. Vamos cantar agora do sublime amor desse nosso Deus. Vamos nos colocar em pé e continuar o nosso louvor a Deus. Neste momento, queremos convidar a todos que puderem para prostrarmos diante de Deus e falar com nosso Senhor. Querido Deus, nosso Pai, estamos diante do Senhor nesta manhã e aqui prostrados em espírito para te adorar, e queremos que o teu nome seja honrado, seja adorado por todos nós. Só o Senhor merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor. E nesta manhã queremos pedir também que o Senhor venha perdoar os nossos pecados. Queremos andar segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. Nos ensine, Pai querido, cada vez mais o que a Bíblia quer dizer, que a gente possa compreender cada vez mais os teus ensinos e que o Espírito Santo possa falar conosco poderosamente. Também oramos pela família do Fabiano, família que está enlutada neste momento, que a tua mão seja sobre eles e que o teu Espírito possa estar consolando a sua família. Oramos pelo pastor Heron, que trará mensagem nesta manhã, e que mais uma vez ele seja iluminado por ti, pelo teu Santo Espírito. Portanto, entregamos tudo em tuas mãos, e aceite este momento de culto ao Senhor,
em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Continuando o nosso louvor a Deus, vamos cantar Bendita Segurança. Amém? Como é bom cantar e louvar a Deus. Muito obrigado, orquestra. Eu quero também dizer àqueles que estão nos assistindo pela internet que Deus abençoe muito a sua vida neste segundo culto da Igreja Central de Maringá. E hoje estará conosco o pastor Heron. O pastor Heron, nosso convidado nesta manhã para nos trazer a mensagem. E eu creio que quase todos aqui conhecem o pastor Heron porque foi pastor dessa igreja. Hoje ele trabalha na área da Ação Solidária Adventista, Ministério Pessoal e Escola Sabatina do nosso campo aqui, Norte Paranaense. E queremos agradecer por ele aceitar o convite e estar conosco nesta manhã. Pastor Heron, que Deus te abençoe e te use mais uma vez. Bom dia, igreja. Uma alegria estar com essa igreja que a gente tem um carinho especial. Na verdade, enquanto eu cantava essa música, eu lembrava que essa música, Bendita Segurança, é a música preferida da minha esposa, por causa de uma frase: sendo submissa ao bem. Lembra disso? Você cantou.
Aí ela diz assim: essa é a música preferida, está vendo? Seja submissa ao bem. E agora, como é que eu resolvi isso, né, Rodrigo? Se é o bem, mas o bem é ela, é o meu bem, entendeu? Eu vou dizer para vocês o seguinte: a gente está vivendo um momento meio difícil nesse final de semana, porque todos os pastores estão sem esposa. O pastor Wesley já deu um jeitinho e trouxe a mãe. Eu tentei trazer a sogra, mas não consegui muito êxito, né? Mas a mãe dele está cuidando dos 3. O pastor Igor, eu não sei, você trouxe alguém, não? Não trouxe também, né? Nem a sogra? Barbaridade, a gente está em maus lençóis então, hein? Mas eu conversando com o pastor Nilton, e a gente teve um encontro de anciãos, todos nós sentados, e o pastor Nilton diz assim, que a igreja central está desfrutando do melhor momento, porque agora só tem pastor bonito aqui. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso, né? É uma nova fase, né? Essa fase de pastor feio já acabou, E eu disse para ele que tomara que tenha terminado o teu tempo, né? Não no meu, Mas é uma fase muito boa. Gente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. É muito bom rever os amigos e os irmãos. E eu quero ter a oportunidade agora de conversar um pouquinho na palavra de Deus com vocês. Ter a certeza de que Deus tem realmente uma mensagem especial para esta igreja. Deus tem um carinho especial por você, não tenha dúvida disso. Eu não tenho. Eu olho para a minha vida e eu percebo que eu não tenho tudo aquilo que eu gostaria de ter, mas eu tenho muitas coisas que eu não imaginava que um dia Deus pudesse me dar. Deus tem me abençoado de muitas formas. Mesmo em meio às lutas, Deus tem colocado a sua mão poderosa sobre a minha vida, e eu tenho certeza sobre a vida da igreja. De vez em quando eu me questiono, eu me pergunto, o que é de fato ser igreja? O que é ser igreja? Ser igreja é isto que a gente está vivendo agora? É a oportunidade de vir aqui, participar de uma comunidade, num encontro que nós temos, para ser mais exato, uma vez na semana, quando alguém vem, um pregador, pastor, alguém vem à frente e me traz uma mensagem e eu volto para casa. Isso é ser igreja? O que é ser igreja? Como é que a Bíblia define? Como é que a Bíblia define o ser igreja? Eu tive a oportunidade há 2 semanas atrás de visitar a igreja do Ney Braga. Eu imagino que boa parte de vocês estão aqui, conhecem, já passaram por lá ou já assistiram a alguma programação na igreja do Ney Braga. Eu não conhecia a igreja do Ney Braga e quando cheguei, uma irmã me abordou e disse assim: pastor, nós temos um projeto aqui na escola sabatina de um grupo de irmãos que saímos, que é aquela antiga expressão que você conhece, lembra de escola sabatina filial? Então eles têm esse projeto lá e nós visitamos algumas famílias e gostaríamos que o senhor fosse conosco, queríamos convidá-lo para estar conosco visitando essas famílias. Falei, pois não, vamos sim. E das 3 famílias, nós visitamos uma pessoa que me chamou muita atenção. Era alguém que não era membro da igreja, mas que era constantemente acompanhada e visitada por esse grupo, porque eu percebi a intimidade da mãe, da família que os recebeu, até chegarmos lá no quarto, onde estava uma moça de aproximadamente aí seus 30 e pouquinhos, 32 anos talvez, deitado numa cama. Há mais ou menos 1 ano. Eu vi o quadro, me assustei um pouco, daqui a pouco a mãe percebeu, ela se aproximou e disse assim: pastor, vou te mostrar uma foto da minha filha. Ela foi até um quarto, trouxe a foto e... Imagina uma pessoa, uma moça linda, a foto tirada ao lado da filha mais velha. A filha devia na foto ter ali uns 10 anos, Ela engravidou, e aí teve uma eclâmpsia, teve algumas complicações, e estava lá deitado na cama, desfigurada, sem andar, sem conversar, reagindo um pouco. Conforme eu ia conversando com ela ali à beira daquela cama, eu ia dizendo assim: posso fazer tal coisa? Ela balançava a cabeça com muita dificuldade, tentava esboçar, balbuciar alguma coisa, como quem diz pode, e eu fui vendo e participando, orando, falando do amor de Deus.
Mas eu confesso a você que, apesar de ter saído de lá triste com o quadro da pessoa, o desejo no meu coração era, quem sabe, naquele momento, ter o poder da oração de Pedro, dizendo assim para aquela pessoa, para aquela moça: eu não tenho dinheiro, não tenho essas coisas que talvez alguém espere, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta dessa cama. O meu desejo era esse, mas eu fiquei feliz por um aspecto. Quando nós chegamos no carro, eu perguntei assim: de quanto em quanto tempo vocês visitam essa família? E eles disseram assim: pastor, esse é o nosso compromisso todo sábado. Mas nós fazemos mais. O nosso telefone do grupo todo está lá na mão da mãe. Quando eles têm qualquer necessidade, eles nos ligam. Passou mal, precisa levar para o hospital, não tem ninguém para atender, liga para qualquer um desses números, a gente vem aqui na madrugada. A gente quer ser a extensão do auxílio, do apoio necessário para essa família. Eu voltei para a igreja entendendo que o melhor sermão não é o que eu ia dizer para aquela igreja. Não era o que eu ia dizer para aquela igreja. Aquilo é ser igreja. Igreja é exatamente quando eu entendo algo que veio antes da igreja, que é a missão. Quando você vai, não é esse texto ainda, já nós vamos pegar os textos dessa manhã, mas veja, quando você vai para Mateus capítulo 28, você conhece, decora esse texto. Mateus capítulo 28, versículo 19, Cristo apresentando a grande comissão. Quando Ele envia, Ele diz assim: ide por todo mundo. A primeira frase desse texto é Jesus dizendo, ou proclamando, ou empoderando você, talvez esse é o melhor termo, fazer discípulos. Ide, fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo e batizando, mas ide fazer discípulo. Sabe o que esse grupo de irmãos lá do Ney Braga estão fazendo? Discípulos. Provavelmente não vão, talvez nos próximos dias, meses ou anos, batizar alguém, mas veja, eles estão fazendo discípulo. Eles entenderam a verdadeira essência do cristianismo. Estão seguindo o exemplo de Cristo. Estão vivendo uma experiência diferente. O problema é que, como igreja, na maioria, talvez esse não seja o seu problema, talvez esse não seja o problema da maioria de nós aqui, não sei, né? Mas talvez é o falso ou errado conceito que a gente tem de igreja, que igreja é no sábado de manhã, eu participar da escola sabatina, eu estudar a minha lição. Isso é igreja. Igreja é estar no culto, frequentando o culto. A igreja é, quem sabe, não, eu vou dizer para você hoje de manhã, e eu quero que você saia daqui com esse conceito até o meio-dia, de que Deus chamou você para fazer algo muito maior. Uma obra muito maior do que simplesmente cumprir os nossos deveres em relação ao credo, à Bíblia. Só que a gente sempre descumpre um detalhezinho, e o detalhe é servir. Jesus servia as pessoas. Jesus se envolvia com os perdidos. Abra a Bíblia comigo agora, no livro de 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro. Quero ler esse texto. A partir desse texto, começarmos a construir. O que é ser igreja? 1 Pedro capítulo 2. Veja o que é que o apóstolo Paulo fala aqui. O texto é conhecido, capítulo 2, o versículo 9. 1 Pedro, o capítulo 2, o versículo 9. Pedro diz assim: vós, porém, sois o quê? O quê? Raça eleita. Agora vem a frase da manhã. Essa é a frase da manhã. Sacerdócio o quê? Real. Guarde bem essa expressão. Sacerdócio real. Nação? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Isto é a igreja de Deus.
com um pequeno detalhe. Quero acrescentar agora a última parte do texto. Talvez a última parte do texto é a maior luta pessoal que eu imagino que você tenha. E eu também tenho. Porque o texto diz assim: a fim de proclamardes, olha que verbo, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vamos entender? Ser igreja é ter um sacerdócio real, sim. É um povo exclusivo de Deus. Mas é um povo que avança o reino de Satanás e vem atrás desse perdido, tira esse perdido desse reino e leva para a presença de Cristo, a nossa maravilhosa luz, porque em algum momento Ele fez isso com você. Ser igreja é sair das quatro paredes e entender que Deus chamou você para se misturar com as pessoas. Conversei com minha esposa um dia desses e cheguei à seguinte conclusão: 80% dos nossos amigos são adventistas do sétimo dia. E para piorar a situação, olha a análise. Eu moro naquele prédio em frente à associação que você conhece, alguns chamam do prédio da salvação, né? Eu não encontrei a salvação lá, se você encontrar me ajuda, mas diz que é o prédio da salvação. Só que tem um problema aquele prédio, um problema grave. A pessoa que mora em cima é crente. A pessoa que mora do meu lado é crente. Que mora embaixo é o presidente, é crente. Eu não estou aguentando ver crente mais na minha frente, gente. Eu saio dali do prédio de manhã, 7h30, vou para o escritório, vou lá atender as pessoas que vão me procurar. Quem que me procura? Crente. Às noites, quando saio treinar as igrejas, com quem que eu vou me encontrar? Com crente. Eu não estou aguentando mais ver crente. E sabe qual é o pior? É que quando você faz uma análise, uma avaliação da tua vida, eu percebo que ao sair do distrito e ir para essa nova atividade, eu perdi uma das belezas do distrito, é que o tempo todo eu estava em contato com você e com os seus interessados. Alguém batia aqui na porta, aí o Marcão dizia assim: pastor, chegou alguém aqui, está assistindo a Novo Tempo, diz que o Luiz Gonçalves mandou ele vir aqui e ele gostaria de falar contigo. E eu sentava para conversar com essa pessoa. E alguns desses estão aqui hoje. Não por causa da minha conversa, mas exatamente porque Deus chamou eu e você para sermos igreja, e a gente só vai conseguir viver a experiência de igreja quando a gente entende o sacerdócio real, que é um ponto que a gente vai trabalhar rapidamente, e entende que igreja só é igreja quando tem uma missão. Vai lá no mundo do perdido, se envolve com o perdido e traz o perdido para a luz, com as virtudes de Cristo, com os dons de Cristo, com aquilo que Cristo te deu. Se eu não faço isso, eu não sou igreja. Eu posso vir à igreja, eu posso estudar a lição, eu posso ter a assinatura da lição, eu sou dizimista fiel, ofertante, mas se eu não vivo a experiência de sair das quatro paredes e se envolver com as pessoas lá fora, então eu não sou igreja. Eu não sou igreja. Eu combinei com a minha esposa que a gente vai começar a quebrar esse ciclo do mal na vida da gente. E a escolha que nós fizemos é que nós vamos escolher um dia na semana. Aliás, deixa eu remodelar essa frase. Nós já escolhemos um dia na semana, um dia para abençoar a vida de alguém. E o jeito que a gente escolheu foi comer com o povo, porque comida sempre deu certo. Eu tenho uma frasinha que não é minha, é de alguém aí: entuxa comida no povo que dá certo. E eu dei um jeitinho. E semana passada, minha esposa estava aqui, eu já convidei uma família para comer com a gente lá. Tinha 12 pessoas em volta da minha mesa. Pensa um mineirinho que come com o pratinho na mão, eu. Mas uma esposa decepcionada, uma italiana que gosta de mesa cheia, de povo em volta, né? Foi a realização dela, ver aquela turma toda lá. Tinha gente que era adventista e tinha gente que não era adventista. O que eu fiz nesse almoço? O que eu conversei? Confesso a você, água.
Eram torcedores do Palmeiras, eu aproveitei para tirar um sarrinho, conversar do que eles gostavam de conversar. Pastor, mas é sábado? Ok, mas eu estava lá conversando, como é que foi o teu dia? Como é que está lá o seu trabalho? Que legal, olha, você tem esses planos, que bacana. Conversei o que eles queriam conversar. Mas é incrível quando você se propõe no seu coração em abençoar a vida de alguém de alguma forma, você começa a confiar na ação do Espírito trabalhando por você, e o Espírito ele vai conduzindo o processo. Quando você assume o controle do processo, você comete os erros, os equívocos, mas quando o Espírito conduz, em algum momento ele vai colocar a bola quicando na beira da área só para você entrar. E a gente foi conversando, dando risada, contando história, caos e etc e tal, e comendo. O que eu faço em 20 minutos, que é comer, eu fiz naquele dia em 3 horas, sentado à mesa, batendo papo. Não sei se você já percebeu, eu saí daqui com 75, já estou com 97. Recebi um reforço, mas estou gostando da ideia, não de engordar, tá? Estou gostando da ideia de comer com essas pessoas. No final do nosso encontro, da nossa conversa, eu lembro que um deles, que não é adventista, encostou lá e disse: não, deixa eu ser pastor, né? Deixa eu fazer umas perguntinhas para você aqui. Ô, cara, o que é isso? O pastor que mais gosta é de responder perguntas. Só que assim, talvez eu não tenha as respostas. E eu vou dizer para você, não sei, vou procurar essa resposta, mas não vou te deixar sem resposta, não. Aí a gente começou a conversar, e eu fui vendo o interesse que ele tem na Bíblia. E aí eu disse lá no finalzinho da conversa, porque ele foi me dando todas as coordenadas para isso. Eu disse assim: você já estudou a Bíblia com alguém? Era tudo que eu queria, era esse momento. Você já estudou a Bíblia com alguém? Não, nunca estudei. Teria vontade de estudar a Bíblia com alguém? Sim, teria vontade de estudar a Bíblia. Tem alguém para estudar com você? O William conversou comigo lá na Igreja Central, e aí a gente vai retomar e vai começar o estudo. Eu falei: é mesmo? É assim, olha, se o William não puder dar, vá com ele, porque ele conhece bastante, eu estou à tua disposição. Oh, muito obrigado e tal, que beleza, mas então eu converso com ele, se ele não puder, sim, estou aqui à sua disposição. E eles estão começando a estudar a Bíblia hoje à tarde. Ele disse que gosta da Igreja Central, hoje não está aqui, porque o feriado, viajou e tal, mas vão começar a estudar a Bíblia, e eu imagino que daqui a pouco é um discípulo, mesmo sem batizar, um discípulo. Se você entender que ser igreja é um sacerdócio real, eu só quero enfatizar isso, sacerdócio real, e esse sacerdócio real implica num detalhe muito importante. Só para você entender o sacerdócio real, é uma pergunta muito simples. O que de fato o sacerdote fazia lá no Velho Testamento? Ele fazia 2 coisas. Eu não vou ter tempo para mostrar e provar isso na Bíblia para você, mas a gente pode conversar nessa direção. 2 coisas. O sacerdote fazia sacrifícios e intercedia perante Deus pelo povo. Sacrifícios e intercessão. Quando você olha para o texto de Pedro que nós lemos, veja, o sacerdócio real tem exatamente a ver com isso, olha, interceder pelas pessoas perante Deus. Aqui está, lógico, o termo perdido dá uma impressão pejorativa, mas a Bíblia não está falando sobre isso, está falando de ter conhecimento da graça, de ter luz, de encontrar em Cristo a salvação, de ter uma vida transformada de maneira integral. Veja, é você se relacionando com o perdido, intercedendo perante Deus por ele. Esse é o sacerdócio real. Mas o que aconteceu com o sacerdócio real? No capítulo 19 do livro de Êxodo, e aqui a gente vai já concluindo a mensagem, mas eu quero que você entenda esse detalhe. Êxodo capítulo 19, Deus fez uma promessa para o povo de Israel. Êxodo capítulo 19, quero lhe mostrar esse texto. Êxodo capítulo 19, o versículo 4 e 5. Êxodo, capítulo 19, o versículo 4 e 5. Veja o que a Bíblia diz aqui. Êxodo 19, o versículo 4 e 5. Tendes visto o que fiz aos egípcios, ó Deus conversando com Moisés, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança,
então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aí o versículo 6 diz assim: e vós me sereis, qual a expressão em seguida? Reino de quê? De sacerdote. Quero resumir para você entender. Bem simples, simples. Sabe qual era o plano de Deus com o povo de Israel? O plano inicial de Deus com o povo de Israel era que cada membro, cada pessoa, o pai, a mãe, o filho, o avô, cada pessoa teria no povo de Deus o papel de sacerdote. Deus não queria uma casta, um grupo de sacerdotes. Deus queria uma nação de sacerdotes. Esse era o plano de Deus. Não era um sumo sacerdote na presença de Deus intercedendo por mim. Não. É na verdade cada pessoa do reino, desse reino que estava sendo estabelecido com Abraão, cada pessoa deveria ser um sacerdote. Era uma nação peculiar, que Deus abençoaria, Deus enriqueceria, Deus, na verdade, daria muita saúde, Deus multiplicaria essa nação para crescer e tomar toda a terra, e aonde você fosse, você ia entrar em contato com as nações pagãs, com os ímpios, e ajudá-los a sair das trevas para a maravilhosa luz, intercedendo por... Esse era o plano. Esse era o plano. Mas no capítulo 32, Moisés está no monte conversando com Deus, fechando os acordos da aliança, e o povo vai sentindo falta de Moisés, vai pressionando Arão, e daqui a pouco, eu vou resumir a história. O que eles fizeram para adorar no lugar de Deus? Um bezerro de ouro, um deus egípcio. E a adoração era, na verdade, a Bíblia diz isso, o Espírito Profecia também clareia muito mais, era uma orgia, era uma festa bacanal, em resumo, se você olhasse a festa, estava todo mundo peladão, fazendo de tudo que você não imagina, ali em volta daquele Deus. Era exatamente esse tipo de festa que o povo de Israel, depois de ter saído da beira do Sinai, ter ouvido Deus, temido Deus, dito a Moisés assim: não deixe o Senhor mais falar conosco, fala você conosco, que a gente tem medo de Deus. Tinham fechado um acordo, uma aliança, e agora voltaram a adorar os deuses dos egípcios, pensando assim: se Deus desistiu de nós, se Moisés foi embora, e a gente tiver que voltar para o Egito, vamos voltar com esse Deus, e eles vão nos aceitar de volta. Deus olha para Moisés e diz assim: está acontecendo alguma coisa errada lá embaixo, é bom você descer. No meio do caminho encontra Josué, Josué diz assim: esse povo está em guerra, ó, o barulho é de guerra, de canção de guerra. Moisés diz assim: não é guerra não. Quando Moisés chega perto do povo, essa é a cena que ele vê, aquele monte de peladão, fazendo todo tipo de orgia sexual, em volta da adoração daquele Deus. E aí Moisés, indignado, levanta as tábuas de pedra e lança sobre ele. Aquele povo havia quebrado a aliança com o Senhor. O capítulo 32, não estou lendo, mas só resumindo, o capítulo 32, Moisés desce e ele faz uma pergunta importante aqui para o nosso contexto. Teve alguém que não se envolveu com essa bagunça? E aí a tribo de Levi inteira levantando a mão, que eles não se envolveram. Vem para cá. Moisés faz um apelo para que haja arrependimento do povo, vem um grupo. E tem um grupo que continua rebelde. Moisés então disse para a tribo de Levi: tome da espada e matem todos. Naquele dia morreram 3.000 pessoas. Está lá na Bíblia, pode olhar. 3.000 pessoas. No capítulo 34, versículo 10, Moisés volta a falar com Deus, e Deus renova a aliança, perdoa o povo, renova a aliança. Deus é assim, renova a aliança e perdoa o povo. Mas tem um negócio que Deus não conseguiu resolver mais. Não haveria mais um sacerdócio real, uma nação de sacerdotes. Agora somente um povo se apresentaria na presença de Deus, intercedendo pelo restante do povo, que era a tribo de Levi. Mas esse nunca foi o plano de Deus. Esse nunca foi o plano de Deus. Mas agora vem Jesus, estabelece de novo a sua igreja. Você está estudando isso na lição? A igreja falhou em desunião. Você não está vendo isso na lição?
pecados consecutivos ali, volta, se arrepende e aí afunda mais ainda. Chegou um momento que Deus teve um outro plano. Agora a sua igreja, 12 discípulos, e ele começa a trabalhar com esses discípulos aquilo que a Bíblia chama de uma nova aliança. Está lá em Hebreus capítulo 8, uma aliança superior com Jesus, morrendo na cruz, pagando o preço do pecado. Só que agora chega Pedro, e olha, Pedro deixa claro, e é aqui que eu quero chegar, e eu quero que você vá com essa mensagem para casa. Aí chega Pedro e diz assim, agora, com Jesus, na nova aliança, ele tem de novo um povo exclusivo seu, uma nação santa, um sacerdócio o quê? Real. O que é que o sacerdote faz? Ele apresenta a Deus sacrifícios e intercede. Por que você acha que Deus te chamou? A gente esqueceu a grande razão de ser igreja. Por que será que Deus te chamou? Foi nesse contexto que eu conversei com a minha esposa. Eu disse assim, não, eu quero aproveitar agora cada oportunidade. Eu preciso ter o conceito correto. Veja, eu sou chamado para ser sacerdote, participar de um sacerdócio real, aonde eu estiver. Não quero ser inconveniente, não quero ser chato, mas eu quero exercer influência, eu quero interceder pelas pessoas. Ontem, enquanto pensava essa mensagem, fui lendo alguns textos de Ellen White, ela dizendo claramente, olha, a igreja de Deus é o único objeto da sua atenção nessa terra, por uma razão muito simples. Através da igreja de Deus, Deus deseja abençoar as pessoas, mas a gente se trancafiou em 4 paredes, dentro de uma igreja, e a gente está deixando de se misturar com as pessoas. Coisa terrível é você visitar um parente que fuma e fala palavrão. Você fala, nem vou lá, porque esse cara fuma e fala palavrão, eu fico lá, aquele não. Se eu estou na universidade, eu me escondo por completo. Não estou dizendo que você tem que chegar lá, imagina uma universidade marxista e tal, se você chega soltando todas as suas fichas, você vai apanhar bastante lá. Seja sábio, mas vai olhando para aquilo, pensando assim, peraí, por que é que Deus me oportunizou estar aqui nessa universidade? É só para estudar? Ou Ele quer ter uma igreja sua, uma luz, alguém que esteja lá, um sacerdote dentro daquela universidade, intercedendo pelas pessoas, abençoando a vida das pessoas, ajudando, aproveitando a oportunidade, porque é. Às vezes eu fico pensando, por que é que Deus me deu esse trabalho? Ou eu vou mudar, porque talvez o meu trabalho não seja o melhor exemplo. Por que é que a minha esposa agora está trabalhando no Santa Rita? Qual foi a razão que Deus escolheu, depois de 6 anos, abrir uma porta para que ela estivesse lá? Você acha que é por causa de trabalho? Eu preciso, tá? Não entenda que eu não preciso. Oxe, tá uma benção trabalhando. Mas você acha que é só por causa disso? Deus a colocou lá porque ela é sacerdote. Tem um sacerdócio real. E o papel dela é interceder pelas pessoas que estão ali. Quando eu entendi isso, eu comecei a enxergar de forma diferente o que é ser igreja. O que é ser igreja. E eu vou complicar um pouquinho mais, para terminar aqui, só 2 exemplos para terminar. Eu vou complicar um pouquinho mais o processo. Vem cá, pastor, deixa eu só te usar, não vou perguntar nada não. Eu sei que você tem boas respostas, mas... Veja, na época de João Batista, o batismo de João era assim, o seu nome é Tássio. Então João ia perguntar assim, Tássio, você quer ter o perdão dos seus pecados? Quer receber o batismo do arrependimento? E ele ia dando as respostas, então João mergulhava, simplesmente mergulhava e dizia assim, vá em paz que seus pecados estão perdoados. Lógico, dependendo ainda do Cordeiro de Deus que viria. Mas aí quando você chega em Atos capítulo 18, 19, você percebe que a forma de batizar foi mudando. E quando chega no 2º século, aí a forma já é essa que a gente conhece. Paulo pergunta lá em Atos 19, para os discípulos que estavam em Éfeso, que tinham sido batizados por João. Vocês foram batizados? Sim, fomos pelo batismo de João. Vocês conhecem o Espírito Santo? Não, nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Aí Paulo discorre, ensina o Espírito Santo, e a Bíblia diz que Paulo os rebatiza novamente. Mas agora, se você olhar bem para o batismo
E você precisa lembrar do seu batismo? Como é que a gente faz agora? A gente pega a mãozinha lá do candidato, que na verdade é um discípulo. Aí a gente segura a mãozinha dele aqui assim, deixa eu segurar aqui para você. E aí, em seguida, a gente não faz uma oração, a gente faz uma declaração de profissão de fé. Conforme a sua profissão de fé, para que você tenha uma vida de comunhão a Deus, sirva a Deus com seus dons. Como ministro, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora ele é batizado para a remissão dos seus pecados também. Ele já foi perdoado, é um símbolo. Mas também ele recebe ali, não só o batismo da água, ele recebe o batismo de quem? Do Espírito. Por que o Espírito vem? Por que o Espírito toma conta da igreja agora? Por uma razão muito simples. Ellen White tem uma frase que você conhece bem, ela diz assim: todo discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Você nasceu pelo batismo, pelas águas, então você recebeu uma missão. E para você cumprir essa missão, você recebe de Deus dons espirituais, capacitação para cumprir essa missão. E agora vem um detalhe. Sabe o que a gente faz diferente de João? A gente faz a imposição de... Você lembra lá do vídeo? Na hora que aquele senhor, depois de muito tempo, fruto da oração daquela mulher, se batizou, o pastor levanta a mão e faz a imposição de... Quem é que na igreja recebe a imposição de mãos? Obrigado, pastor. Quem que recebe? O pastor para uma missão, para uma tarefa, uma função especial. O ancião, o diácono, as diaconisas, tem uma cerimônia especial, oram, e aí ela recebe um separar para a missão. A imposição de mãos é a capacitação para realizar aquele trabalho. Mas eu queria que você entendesse que no sacerdócio real, você também recebeu o empoderamento do Espírito Santo. Eu vou usar uma frase, porque empoderamento talvez não é a melhor palavra. Você recebeu, não foi só uma declaração, você recebeu um ministério sacerdotal para oferecer sacrifícios e interceder pelo povo. Mas pastor, sacrifício, como é isso? Lembra de Romanos 12. Olha Paulo dizendo, o que era sacrifício para Paulo? Uma vida à disposição do Evangelho, uma vida de quem é conduzido pelo Espírito, uma mente renovada. Você tem um sacerdócio. Quero terminar dizendo para você o seguinte, sabe que aqui eu vi muita coisa boa acontecendo nessa igreja. A igreja ela tem muitas missões, projetos, bons ministérios. É uma igreja que tem muita coisa para oferecer. Mas eu descobri que andando por aí, a gente vai vendo cada história, cada situação, cada coisa bonita acontecendo aí fora também. Vou usar uma pergunta, por favor, não me entenda bem, é mal essa frase, né? Eu entendi que há muita, eu imaginava que tudo que tinha aqui era, né? Eu descobri que tem muita coisa boa lá fora. Fui para uma cidadezinha chamada Aparecidinha do Ivaí, perto de Luanda. Os professores vieram para uma reunião à tarde, e aí a igreja, como uma igreja pequenininha, quase não tem assim acesso, tipo coisa, a igreja também veio, e estava lá uma mulher, uma senhora. E ela me disse uma coisa que eu achei interessante, falou, pastor, eu estou aqui participando dessa reunião, mas eu não tenho um dom, olha, eu não prego, eu não canto, eu não sei falar direito, eu não tenho dom. Aí no primeiro momento eu senti dó daquela mulher, fui ouvindo, mas ela diz assim, o Senhor me incomodou, o Senhor, a fazer algo por mim, mas eu não sabia o que fazer. Um dia, ela vinha para casa, passou na frente da capela mortuária da cidade, e sentiu vontade de entrar, viu uma família em volta de um caixão chorando, se aproximou, ficou ali quietinha, daqui a pouco percebeu uma brechinha, se aproximou de alguém que ela imaginou, viu ali o contexto que era alguém da família, e perguntou assim, vocês têm alguém aqui para cuidar da comida de vocês? Alguém cuide do almoço, do jantar, do cafezinho de vocês, enquanto as famílias estarão aqui? Não. Você gostaria que eu cuidasse disso para você? Não, eu não tenho dinheiro, não tenho condição. Não se preocupe. Esse vai ser o meu jeito de abençoar vocês nesse momento de dor e tristeza. Fique despreocupado, deixe tudo na minha mão. Ela saiu dali,
foi lá na igreja, pegou mais 2 irmãs, pegou os utensílios da igreja, voltou para lá, fez o almoço, fez o jantar, trouxe o cafezinho deles durante o dia, à noite serviu refeições ali e tal, foi atendendo. No outro dia, quando o caixão entrou no carro em direção ao cemitério, ela foi lá, sem que sequer receber qualquer obrigado, recolheu tudo e levou para casa. E ela diz assim: pastor, e quando eu voltei para casa, eu estava radiante, numa felicidade incrível, porque eu entendi que eu tinha encontrado o meu dom e o meu ministério. É o meu jeito de abençoar a vida das pessoas. Qual é o teu dom? Ser igreja é isso. Deus empoderou você lá no batismo, tornou você um missionário, um ministro que ministra sobre as outras pessoas, colocou você dentro de um sacerdócio real, para que você possa oferecer a Deus sacrifícios agradáveis a Ele, de uma vida de comunhão, de transformação, que Ele vai fazer isso por você. E agora, como sacerdote, você vai, invade o reino de Satanás, vai até o perdido, se mistura com ele e o carrega para fora daquele reino, para o reino da luz, para a presença de Cristo, tira das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. É isso que é ser igreja. A igreja é você. Isso aqui vai deixar de existir em algum momento, mas Cristo Jesus vem atrás da sua igreja e leva a sua igreja para morar com Ele a eternidade. Mas Ele vai fazer uma perguntinha para você. Está lá em Mateus capítulo 25. Estive preso, o que você fez? Estava com fome, o que é que você fez? Estava doente, te dei dons, como é que você lidou com esses dons? Convido você nessa manhã para voltar para casa como eu, intrigado, incomodado, para viver a verdadeira expressão de igreja, ser um verdadeiro sacerdote. Talvez você vai começar com a tua família, mas não tem problema, exerça o seu dom. Igreja é um sacerdócio real que entra no terreno do inimigo, tira o ímpio de lá e leva para a maravilhosa luz. Que Deus abençoe a todos nós. Quero convidá-lo para ficar em pé, concluir com uma oração e pedir uma bênção especial para que você saia daqui com esse, não é apenas um sentimento, mas com a convicção da palavra de Deus, nesse sentido. Grandioso Deus, muito obrigado pelas oportunidades que o Senhor nos dá. É verdade que nem todos os sonhos foram realizados em nossa vida, mas a gente tem a certeza que Deus tem feito o melhor, tem nos surpreendido a cada dia, tem cuidado de cada um de nós, tem nos dado vida, saúde, de alguma forma tem nos abençoado. Até nas provações tem se mostrado fiel, amigo, amoroso e poderoso para nos ajudar e solucionar essas provas. Mas Senhor, agora o que nós queremos é voltar para casa, incomodado com o sentimento de ser igreja de fato. Queremos participar desse ministério sacerdotal. Queremos abençoar a vida das pessoas. Queremos nos envolver com o mundo lá fora. Queremos ter amigos. Queremos convidá-los para estar na nossa casa. Queremos estar na casa deles. Queremos participar das suas festas, como Jesus fazia, e exercer um ministério como o de Cristo. Ellen White, Senhor, diz sobre isso, tua revelação, unicamente o método de Cristo trará verdadeiro sucesso. E lá diz que Cristo se misturava com as pessoas, atendia às suas necessidades, angariava a sua atenção e os seus desejos, e só depois disto dizia: segue-me. Nos ajude, Senhor, a viver o mesmo método de Cristo, a mesma experiência, para sermos de fato a igreja de Cristo Jesus. Abençoe a todos nós, abençoe as famílias que estão representadas aqui hoje, em nome de Jesus, amém.